Convido vocês a abrirem as Escrituras na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Dos versos 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Fala assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, abra os olhos do nosso entendimento, para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, assim como o Senhor falou comigo, o Senhor tem falado comigo. O Senhor fale com essa igreja, de maneira especial com cada um dos irmãos que aqui estão. No nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Estamos num domingo especial, falando sobre missões. Hoje de manhã, o pastor André pregou em cima da história de Jonas. Se você não assistiu, recomendo que assista. Falando sobre missões, e agora eu vou também dar continuidade falando sobre missões, e eu vou falar sobre uma missão que nós temos. Uma missão chamada reconciliação. Essa missão, a palavra reconciliação é uma palavra que é comum nós ouvirmos por aí, né? Na área jurídica, por exemplo, nós temos as pessoas que processam, e o número de processos tem aumentado cada dia mais, né? E a justiça, com as suas dificuldades todas, e processo, as pessoas com dificuldades nas relações, né? Seja na prestação de serviço, seja com outras pessoas, são vários os motivos que as pessoas têm processado. Divórcio, insatisfação com serviços prestados, pessoas que se sentiram abusadas, assediadas moralmente, hoje as pessoas têm judicializado tudo. Só que quando você vai para a justiça com algum processo, antes de ser julgado de fato, acontece um momento da conciliação. A justiça convoca as partes, né, chama um conciliador, que é uma pessoa que entende-se que não tem relação com a área, e essa pessoa conversa e tenta ajustar termos que fiquem bom para os dois lados. Então, nós temos ali um processo de conciliação. Nós vemos acontecer isso, por exemplo, com o divórcio, né? Hoje, o número de divórcios tem batido recorde, ano atrás ano, segundo o registro civil, e as pessoas elas vão, antes do divórcio de fato, para essa conciliação, esse processo de conciliação. As pessoas elas estão brigadas, elas estão separadas, elas estão afastadas. Algum problema aconteceu e causa essa situação, levar à justiça. E assim nós estávamos em relação a Deus. Com a diferença que não é uma conciliação, é uma reconciliação. Porque nós já estivemos um dia, né, lá na criação, com Deus. E hoje, por conta do pecado, na verdade, hoje não, por conta do pecado, nós fomos separados. E assim, Deus tratou de nos reconciliar. Então, nós estávamos separados, nós estávamos afastados por conta dos nossos pecados, por conta de nós mesmos. E Paulo, nesse pequeno trecho, está nos dizendo o seguinte: a parte que foi ofendida é que está indo atrás do ofensor. Deus mesmo preparou o reconciliador. E depois da reconciliação, ele nos deu um ministério.
esse mesmo ministério da reconciliação. Esse ministério, ele provém de Deus, atuando em Cristo Jesus, e ele nos foi dado como missão. Então, a missão da igreja não é a salvação. A missão da igreja é a reconciliação. A salvação é uma obra de Cristo somente. O ministério da igreja é o ministério da reconciliação. E nota que o texto começa com tudo provém de Deus. Então, essa missão, ela é de Deus. Como a gente aprende, como a gente ouve lá no Perspectivas, a missão ela é de Deus. Mas olha que privilégio. Deus nos chama para participar com Ele dessa missão. Ele nos dá esse privilégio. Ele quer que nós estejamos junto dele, participando dessa missão. E nesse texto a gente pode perceber algumas coisas que Deus fez por nós. E anunciar o Evangelho deveria ser uma resposta àquilo que Deus fez. Então, primeiro, Ele nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus. Depois, Ele nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou essa palavra da reconciliação. Depois, Ele não imputou aos homens as suas transgressões. E Ele nos fez ministros e embaixadores. Então, perceba a sequência. Deus foi lá nos reconciliar. Depois que Ele nos reconciliou, na verdade, no processo de reconciliação, Ele não imputou os nossos pecados em nós. E depois Ele nos fez ministros e embaixadores desse processo de reconciliação. Então, vamos pensar um pouco sobre esses pontos. Nós temos a nossa missão, que é a reconciliação. Mas antes de entender a nossa missão, que é a reconciliação, vamos entender o que Deus fez por nós. Primeiro, Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. E talvez alguém pode se perguntar, por que a gente precisava de reconciliação? Num processo judicial, a conciliação ela vem, por exemplo, para diminuir o número de processos, para acelerar a questão jurídica, para desafogar o judiciário, para tentar acelerar a resolução das causas. Mas, no nosso caso, não tem relação com velocidade. Nós precisávamos de reconciliação, e nós precisamos de reconciliação porque nós estávamos afastados de Deus, separados de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Então, nós não tínhamos comunhão com Ele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos nas trevas. Nós não tínhamos vida. Por conta disso, a gente precisa dessa reconciliação. Nós não tínhamos esperança. Nós éramos inimigos de Deus. Desde Gênesis, nós viramos as costas para Deus. E a expressão que ele utiliza aqui de reconciliação se refere a algo contínuo. Então, Deus reconciliou, Deus reconcilia, e Ele continuará reconciliando. Então, é um processo que continua até a volta de Cristo. E esse processo, não somos nós que vamos fazer. Ninguém é capaz de fazer isso, senão apenas Jesus Cristo. O ofendido vai atrás do ofensor. Na justiça, normalmente é o contrário. A pessoa que se sente ofendida vai lá para buscar o seu direito. Agora, não. Se dependesse de nós, nós não iríamos. Nós não queremos. Cristo, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele que vai atrás da gente. Deus quer a reconciliação. E por que Deus quer a reconciliação? Porque Ele nos criou para o adorarmos. Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Então, em seu plano de resgate, Ele enviou Jesus para cumprir a lei, para ser entregue como Cordeiro de Deus, para que, reconciliado com Ele, tivéssemos de volta a comunhão. E reconciliados, nós agora temos livre acesso ao Pai. O Pai nos enxerga através do Filho, e nós temos uma comunhão que foi restaurada. E por que é importante essa comunhão ser restaurada? Porque Deus se revela através da comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Então, a comunhão é importante para revelar a Cristo.
E agora que nós fomos reconciliados e nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, se todo esse processo, esse plano, esse sacrifício, se toda essa busca de correr atrás de você no lamaçal do pecado, de tirar você das trevas e trazer para a luz, não nos faz corar de vergonha, não nos faz agradecidos, não nos faz, consequentemente, um pregador desse evangelho, nada mais vai poder fazer. Nós precisamos olhar para tudo isso que Deus fez e vivermos, e termos uma vida de ação de graças, vivermos agradecidos. E toda essa gratidão deve nos levar a fazer missões, a pregar o evangelho. E isso nos dá o entendimento de que a gente precisa ser intencional em todas as nossas ações. A gente precisa ser intencional nas nossas conversas. A gente precisa ser intencional no relacionamento com as pessoas do nosso trabalho. A gente precisa ser intencional no relacionamento com os nossos vizinhos, nos relacionamentos com os nossos familiares. Tudo precisa de intencionalidade, porque nenhuma dessas coisas acontece por acaso. Cada uma dessas coisas Deus coloca diante de nós para que nós possamos revelar a Cristo através da comunhão e mostrar para essas pessoas que elas também podem ser reconciliadas, assim como um dia nós fomos. E glória a Deus, porque a gente reconciliado através de Jesus Cristo, Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Deus não imputou. Essa palavra, no original do grego, é logizomai. Eu não sou tão habilidoso como o pastor que veio aqui semana passada, né, que falou um texto aqui, leu um salmo em grego, né? Mas essa palavra logizomai, ela é interessante porque ela é uma expressão da área contábil, da área financeira. Então, quando Paulo está escrevendo a carta, e ele fala assim, Deus não logizomai, ele está dizendo o seguinte, Deus não pegou aquilo que era seu, de fato, e colocou lá na sua conta. Então, você vai pagar, você vai transferir, você vai fazer um Pix para uma pessoa, por exemplo, esse dinheiro vai cair na conta da pessoa. Você vai fazer um Pix de 30, 50, 60 reais, sei lá qual o valor, a pessoa vai abrir e caiu na conta da pessoa. Logizomai, foi imputado, foi colocado, foi transferido, foi depositado. E aqui, o que Paulo está falando? Que esse depósito que era para ser na nossa conta, não foi colocado na nossa conta. E essa palavra ela vai além, porque ela não fala de uma suposição, de algo que era para ter acontecido. Como se você errasse um Pix e fosse na conta de outra pessoa. Não, isso é um fato. Essa palavra ela se refere a um fato. Então, isso não foi colocado na sua conta. E isso é um fato. Deus não passou as nossas transgressões para a nossa conta. Só que Deus é justo. Ele tem que passar isso para a conta de alguém. E ele passou isso para a conta de Jesus. E a gente pode lembrar do texto de Isaías que fala assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, meu irmão, você pode dar um glória a Deus por isso? Deus não colocou na nossa conta o que era nosso. Ele colocou na conta de Jesus. Todos precisam saber essa notícia. A gente precisa falar isso para todo mundo.
As pessoas que estão perdidas precisam saber que o pecado dela não foi colocado na conta dela. Que o pecado dela não é a identidade dela. Não é o que ela é. Num processo judicial que não termina na conciliação, após julgado, o juiz vai escolher um culpado e uma pessoa que não é culpada. E tudo vai estar na conta da parte da pessoa que é culpada. Então, ele tem que pagar aquilo que foi designado, ele tem que pagar honorário, ele tem que pagar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que pagar um monte de coisa. Cristo, Deus, a parte ofendida nessa história, Ele não colocou na nossa conta. Ele deu o seu único filho para imputar no seu único filho as nossas transgressões. Tudo isso para nos reconciliar. Olha o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Nota que Jesus, ele foi feito pecado, ele não pecou. Existe uma diferença, ele foi feito pecado. Ele assumiu as nossas transgressões. E Deus colocou na conta de Jesus as nossas transgressões, para que na nossa conta fosse colocada a justiça de Deus. Olha que maravilha. A gente merecia toda a consequência dos nossos pecados, mas Deus imputou em Cristo Jesus os nossos pecados, para que na nossa conta fosse imputada a justiça de Deus, e nós fôssemos feitos justos, nós fôssemos justificados diante de Deus. Se Deus, sendo Deus, não imputou em nós as nossas transgressões, meus irmãos, quem somos nós para imputar alguém? Se há o entendimento disso, eu passo a olhar diferente para as pessoas. E nós entendemos que todos precisam ouvir sobre esse Deus maravilhoso. Esse Deus que não imputou pecado, antes esmagou o seu próprio filho por amor a nós. Quem não se maravilha com isso? Quem não se constrange por isso? Se eu aceito essa graça, então eu vou perdoar com mais facilidade. Porque o perdão de Cristo é suficiente. O perdão de Cristo ele é suficiente, então quem sou eu para não perdoar alguém por algum motivo? Se eu entendo essa graça, eu vou ser mais misericordioso com as pessoas. Eu vou ter mais paciência, e a gente pode lembrar, eu vou ter mais amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Frutos do Espírito, que vão ser revelados através do Espírito Santo em mim. Porque eu entendi a graça de Deus, que não imputou sobre mim as minhas transgressões. E eu vou olhar para as pessoas de maneira diferente. E depois dele ter nos reconciliado através de Cristo Jesus, não imputando em nós os nossos pecados, mas em Cristo, e nos dando a justiça de Deus, ele falou assim, agora vocês têm um ministério, agora vocês têm uma missão, que é a mesma que eu fiz com vocês, a reconciliação. Então, ele nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a palavra da reconciliação. Através da não imputação no pecado, ou da imputação do pecado em Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. E Ele quer que nós sejamos agentes da reconciliação no mundo. Ele nos deu esse ministério. Ele nos fez embaixadores e nos confiou a palavra da reconciliação. E a gente pode pensar, né, o que faz um ministro? O que faz um embaixador? O que esse ministro de Estado ele faz e um embaixador, de que forma que ele age quando ele é escolhido? Então, um ministro e um embaixador, primeiro a gente pode lembrar que eles não falam por eles mesmos. Eles falam por outros. Eles falam pelo presidente, pelo primeiro-ministro, pelo governador daquele local. Então, um embaixador, inclusive,
ele vive em outra nação, mas ele não pede a cidadania daquela nação, porque ele sabe que ele não é daquele local. Ele está ali representando um povo, para falar aquilo que o primeiro-ministro, o governo daquele povo, vai conduzi-lo a falar naquele local. Nós somos esses embaixadores. Nós vivemos como estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui para falar daquilo que Deus quer que nós falemos. Não é para falar do que eu acho, do que eu sinto, é para falar daquilo que a palavra de Deus nos revela. Aquilo que a palavra de Deus está falando. Então, eu, enquanto ministro e enquanto embaixador, eu sou um representante de Cristo nessa terra. Então, nós fomos feitos embaixadores para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cautivos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa função. Nós estamos aqui para falar da parte de Deus. Onde? Em qualquer lugar. Com quem? Com todas as pessoas. Então, a gente precisa entender que repousa sobre nós uma tremenda responsabilidade. Nós fomos comissionados por Deus para representar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, perante o povo a quem foi enviado. Sabe as pessoas com as quais você encontra todos os dias? É o povo que Deus te enviou para você falar. Você é embaixador naquele lugar. Você é ministro ali. Se eu falhar nessa tarefa, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Olha que interessante. Deus, a parte ofendida do processo, ele confia no ofensor para levar a mensagem. Às vezes parece que Deus não tem muito juízo, né? Assim, Deus olha para aquele que pecou, que não quer nada com ele, e ele fala assim, é você mesmo. Que você que vai levar a mensagem. E a gente está lutando contra nós mesmos. Porque a gente não quer, mas Deus nos levanta. Deus nos capacita. Deus confia em nós para levarmos a mensagem dele nesse mundo. E às vezes parece que dentro da igreja a gente não confia nas pessoas. Ah, é muito jovem, é muito novo, é muito cedo. Meu irmão, Deus confia. Se Deus confia, quem somos nós? A gente tem que confiar. Obviamente, Deus também nos dotou de capacidade para treinar, para ensinar, para aperfeiçoar. Mas Deus confia em cada um daqueles que Ele chamou para cumprir o propósito dele nessa terra. Essa expressão de confiar, registrada aqui no texto de 2 Coríntios, ela também, assim como logizomai, que eu falei anteriormente, ela é uma expressão também bancária. É como se fosse essa pessoa de confiança, é como se ela fosse um gerente de uma conta ou como um assessor de investimentos, aquela pessoa que sempre vai buscar fazer o melhor para o cliente dele. Os melhores rendimentos, os melhores negócios, as melhores taxas, é essa pessoa. Essa é a pessoa que confia nele. Então, essa pessoa em que Deus confia, ele vai pegar os 10 talentos e ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar. Ele não vai pegar o talento e vai esconder. Esse é você, que Deus confia. A pessoa, os seus dons e os seus talentos que você tem, não é por acaso. O seu dom de ouvir o outro não é por acaso. A capacidade que você tem de falar não é por acaso. A forma de manusear as coisas não é por acaso. A sua habilidade com música, com som, a sua habilidade com criança, com jovem, adulto, facilidade de dar aula, a sua habilidade em gerir
Isso não é por acaso. Dentre tantas outras que Deus distribuiu a cada um de nós. E por que nós somos corpo? Porque cada uma dessas habilidades vai fazer o corpo funcionar. Nós somos embaixadores de Cristo. Essa é a confiança de Deus em nós. Que nós vamos pegar isso, os nossos dons, nossos talentos, as ferramentas que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos dá, e nós vamos multiplicar. Nós vamos levar, nós vamos falar com as pessoas. E quando a gente entende que nós somos embaixadores de Cristo, eu estou falando. Isso mostra que a palavra de Cristo ela não está parada no tempo. A palavra de Cristo ela é viva e eficaz. Ela serviu, ela serve e ela servirá. Para todo sempre. Amém? O Pai te escolheu. Ele buscou você lá nas trevas. Você estava lá perdido. Ele foi lá atrás de você. Ele te buscou. Ele te deu dons, talentos. Tudo isso para que você cumprisse um chamado. O seu chamado de missão nesse mundo. Qual é o nosso chamado? Avisarmos aqueles que ainda não sabem que eles são filhos de Deus. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu sei que eu sou filho de Deus porque Jesus ele sempre me tratou como irmão. Jesus ele sempre olhou para mim como irmão. Então, como que eu vou mostrar aos outros que eles são filhos de Deus? Eu vou tratá-los como irmão. Como irmãos em Cristo. Sem discriminação, sem preconceito, sem rixas teológicas. Eu vou sentir a dor do outro. Eu vou me entristecer com a perdição. Eu vou olhar para uma garota de programa, para um mendigo. Eu vou olhar para o meu colega de trabalho, meu colega de estudo, que não confessa a Cristo, olhar para ele como meu irmão. E agir com ele como se fosse meu irmão. E se eu mudo o meu olhar, se eu mudo a minha visão, o que eu quero? Que ele esteja mais próximo do Pai. Assim, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para revelar o Pai para ele. O Pai que ele não sabe que ele tem. Ele não sabe que ele tem esse Pai. Então, qual é a minha função ali? Revelar esse Pai para ele, que ele não sabe que ele tem. E aí o que vai acontecer? A comunhão vai ser restaurada. Deus será revelado. Mesmo sabendo que nem todos vão ser feitos filhos de Deus. Mas eu não sei quem são os filhos de Deus, que ainda estão perdidos. Então, assim como Jesus nos ensinou, eu vou tratar cada uma dessas pessoas como se fosse o meu irmão. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Esse é o nosso ministério. A reconciliação. Na igreja, eu vou tratar o local para que a pessoa, o cristão, possa se desenvolver para ser exatamente aquilo que Cristo quer que ele seja, para cumprir aquela missão que Deus deu a ele. Se eu entendo dessa forma, eu vou começar a ser um missionário. Independente se eu for para o Japão, Europa, Estados Unidos, ou se eu vou para o trabalho amanhã, se eu vou para a faculdade amanhã, se eu vou para o Pilates, ou, sei lá, para a hidroginástica, qualquer lugar, eu vou entender que lá é um campo missionário. Lá é o meu lugar. E aí eu vou começar a aplicar o ministério da reconciliação, que foi confiado a mim. Deus me reconciliou através de Jesus Cristo com Ele. O que eu preciso fazer? A mesma coisa. Reconciliar os outros com Deus através de Jesus Cristo, revelando para eles o Pai que eles não sabem que eles têm. Como é que eu vou praticar isso? Usando a palavra da reconciliação, que é Jesus, o Cristo. Aquele que foi feito Cordeiro de Deus para nos restaurar a comunhão com o Pai. Anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anunciando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Anunciando aquele que leva ao Pai. Anunciando aquele que é santo, santo, santo. Anunciando que
o ofendido veio atrás do ofensor. Anunciar é o nosso ministério. Jesus Cristo é a nossa palavra. Diante disso, Paulo nos faz um convite. Você pode acompanhar comigo aí, no versículo que fala assim: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Na verdade, Paulo usa essa expressão rogamos algumas vezes nas suas cartas, né? E essa expressão rogamos não é um convite, na verdade, é uma ordem. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha só, depois de tudo que foi dito aqui, depois de tudo isso que foi expressado aqui, você só tem uma atitude a fazer: se reconciliar. Deus fez a maior parte no processo de reconciliação. Enviou Jesus, não nos imputou o pecado, nos justificou através de Cristo. E agora cabe a nós darmos o passo na reconciliação e nos voltarmos para Deus. Esse apelo divino chega a todas as pessoas, pois Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, como a gente vê lá em 2 Pedro 3,9. Mais uma vez, Paulo escreve que ele apela em nome de Cristo, com base na obra redentora de Cristo. Deus suplica a todas as pessoas, em toda parte, que escutem de modo obediente a sua palavra de conciliação. Essa é a mensagem da reconciliação. Então, nessa noite, eu, Paulo, o escritor, o Espírito Santo de Deus, nós te fazemos esse convite. Reconcilie-se com Deus. Volte-se para Deus. Volte a ter paz com Deus. Num processo judicial, quando a conciliação termina e as partes chegam num acordo, há ali um momento de paz. Isso significa que as coisas poderão ser restauradas. E é isso que Deus fez com nós. Deus restaurou a comunhão que nós tínhamos com Ele perdido. E nos trouxe paz. E nos deu paz. Esse mundo está precisando de paz? O seu serviço, a sua escola, a sua casa, está precisando de paz? Então ela está precisando de Cristo, o reconciliador. As relações estão quebradas, relações pessoais, familiares, pessoas estão longe, distantes, elas estão precisando de Cristo, o reconciliador, aquele que quer nos trazer paz. Deus te chama de volta, venha para Cristo. Você que já está em Cristo, Deus quer que você esteja engajado nesse ministério, no ministério restaurador, pregando, ensinando e aplicando o evangelho. Esse ministério também assegura a paz entre Deus e os homens. A paz é o resultado da restauração de relações pessoais que estavam desfeitas. E é um indício da dádiva da salvação que a tudo abrange. E o meu convite, meu irmão, é que você assuma a sua responsabilidade agora. Assuma a sua função. Sabe essa pessoa que você está lembrando agora aí? Esse lugar que você frequenta? Deus está te dando um direcionamento para você atuar como agente da reconciliação. É você a pessoa. Não fuja do serviço que Deus te deu. Lembra que Deus é o nosso rei e nós somos os servos. Ele manda, a gente obedece. Não se esconda. Lembre-se que o seu amigo que não conhece a Cristo é responsabilidade sua. Mostre para ele que vocês têm o mesmo Pai. E Deus fez tudo isso para nos ensinar uma coisa: que Ele quer que nos reconciliemos com Ele. Amém?